Nós começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney, bom dia. Senhoras e senhores, Kenzo, muito bom dia, à sua disposição. Vamos lá, Sidney, vamos para as notícias de hoje, dessa quarta-feira. É que no mesmo dia em que o Brasil atingiu um triste recorde com 3.251 mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional e garantiu que todos os brasileiros estarão vacinados até o fim do ano. Vamos ver. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Sidney, como é que você avalia esse discurso do presidente Jair Bolsonaro aí no dia em que o país atingiu essa triste marca? É possível, de fato, que Bolsonaro cumpra, na sua avaliação, essa promessa de vacinar a população inteira até o fim do ano? É importante a gente lembrar que nos 3 primeiros meses, apenas 6% da população recebeu as doses. Kenzo, com relação à expectativa, aquilo que o presidente espera, não dá nem para comentar, porque elas são boas. Se elas forem alcançadas, atingidas, será uma boa notícia. Embora a cada dia que nós caminhamos rumo ao futuro, aumenta o número de pessoas que são infectadas e que morrem. Esta marca nossa de recordes, em cima de recordes, já é uma preocupação mundial. O Brasil está completamente fora da curva em comparação a qualquer outro país, onde se diminui a quantidade de infectados e mortos. No Brasil, ao contrário, se acelera de maneira perigosa e é possível que nós tenhamos ainda mais dificuldades de relacionamento com o mundo externo se continuarmos dessa forma. Então, quanto à expectativa, tomara que o presidente esteja certo. Agora, com relação à realidade, o discurso de ontem, ainda que moderado, um discurso positivo, até para que ele se reunisse hoje com vários líderes de outros poderes, é sempre bom um discurso conciliador. Nesse sentido, um discurso positivo, ele ser um discurso mais moderado. Mas com relação à realidade, o presidente praticamente distorceu tudo. Muitos itens, mas muitos itens a própria imprensa está considerando como mentira. Eu não gosto muito de usar essa expressão, acho muito pesada, né? Mas ela foi deslocada, ela foi manipulada, de maneira que o presidente aparente àqueles que não estão acompanhando que foi feito tudo que poderia ter sido feito ao seu alcance. E isso não é verdade. Eu resumiria aqui que o governo federal dificultou a compra de vacinas, atrasou a assinatura de contratos, o governo recomendou remédios ineficazes, ficou muito tempo divulgando e até autorizando fabricação de medicação que se sabe que serve para muita coisa, menos para de maneira preventiva ou até de acompanhamento do combate ao Covid. Isso é um outro problema gravíssimo que o governo acabou se engalfinhando com isso. E disseminou também mensagens anticientíficas. Várias vezes o presidente não recomendou o uso de máscaras. Ele próprio participou de aglomerações. Chegou um dia que ele tirou uma máscara de uma criança para abraçá-la. Hoje se sabe, infelizmente, que é raro, mas as crianças também podem pegar o vírus. Então, várias coisas foram feitas. E da maneira como ele colocou no discurso ontem, aparenta, repito, para quem não acompanha, para quem não tem tempo para isso, as pessoas têm que trabalhar, têm que viver, ninguém fica 24 horas ligadas em informações a todo tempo, salvo se for um político, uma autoridade, que aí faz parte do ofício. Então, as pessoas assistem e uma parte delas acredita que o que o presidente está dizendo ali que fez, de fato fez, mas ele não realizou uma boa parte do que ele disse ontem no discurso. Recapitulando, ser um tom moderado é muito bom, ser um tom conciliador é excelente. E o presidente apostar numa boa expectativa é uma boa notícia, mas ela precisa ligar-se com a realidade. Isso eu já não sei se ele será bem sucedido. Tomara que sim. Sidney, agora, após o pronunciamento, o presidente Bolsonaro foi muito criticado nas redes sociais por congressistas e opositores também em relação às suas declarações sobre as vacinas. Bolsonaro mudou o discurso sobre essa questão, Sidney?
Ele mudou, de fato ele mudou, porque ele não acreditava na vacinação. Ele acreditava que o melhor método seria esse chamado kit preventivo, né? Um tratamento antecipado. Para quase tudo em medicina, é óbvio que as ações preventivas são muito importantes. É evidente que se uma pessoa fizer atividade física, ela colabora para a sua própria saúde. Se ela tiver que tomar uma medicação, que ela cumpra o que o médico está determinando. Essa disciplina fará um bom efeito. Se uma pessoa é diabética, por exemplo, ela tem uma série de regras alimentares do seu dia a dia, que ela precisa também cumprir. Se ela, por exemplo, tiver que usar algum suplemento vitamínico, que o faça depois de uma receita médica, de um receituário médico, de um acompanhamento médico. Tudo isso ajuda, mas não necessariamente tudo isso é o suficiente para evitar que a pessoa se contamine. Neste momento, Kenzo, antes da vacina chegar, é a máscara, o álcool em gel e evitar aglomerações. E nesse sentido, o presidente se colocou em inúmeras declarações, em inúmeros momentos, em incontáveis situações, participando de aglomerações também, o que faz com que opositores, uma parte da sociedade, vá até a janela, bata a panela, discorde. Não é todo mundo, evidentemente, mas uma boa parte dos brasileiros já está entendendo que o presidente poderia ter tomado um caminho que não tomou. Antes tarde do que nunca. Agora, ele parece, a exemplo do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que compreendeu que é a vacinação em massa que vai nos trazer a saúde mínima necessária para a gente voltar a uma certa normalidade e a economia voltar a prosperar, que é o que esperamos. Ou se não voltar a prosperar, que a gente volte a produzir, mas com saúde. Sem saúde, não tem economia. E uma pujante economia depende do controle sanitário. Sidney, vamos falar do julgamento histórico de ontem no Supremo? É que por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula. O voto do ministro Nunes Marques seria decisivo e ele votou contra a declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Mas a mudança no voto da ministra Carmen Lúcia foi decisiva para o resultado. A gente vai ver agora alguns trechos dos votos e das duras críticas que Gilmar Mendes fez à decisão de Nunes Marques. Vamos ver. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, 2 erros não fazem um acerto. Não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. Eu já disse aqui, ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Macula de forma comprovada, na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, que realmente não pode sobreviver numa democracia, num Estado democrático de direito. Olha, em nota, a defesa do ex-presidente Lula comemorou a decisão e disse que a suspeição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é histórica e revigorante. Sidney, qual é a sua opinião sobre essa decisão aí do Supremo, né? Como é que você avalia as duras críticas feitas por Gilmar Mendes à decisão do ministro Nunes Marques? Bom, primeiro que todo juiz pode dar o seu voto como assim o desejar, como a sua consciência determinar e como os dados do auto, né, lá estão anexados, ele resolveu fazer aquela sua análise e tomou a sua decisão. Então, todos eles ali, cada um tem um voto. São 11 ministros no total, né? Então, cada ministro pode votar como desejar. Isso não significa que não se possa ter o dissenso, né? Ou se nos possa levantar o contraditório, ou outro juiz ter outra
outra opinião. Então, considero isso absolutamente normal, tanto o voto do ministro Cássio como a discordância do ministro Gilmar. Muitas vezes, pessoas discordaram do próprio Gilmar também, uma posição oposta com a mesma veemência. Então, quanto a isso, é normal as duas coisas. O outro ponto que eu queria destacar, temos poucos minutos aqui, Kenzo, aqui há muitos olhares sobre isso, né? Mas repare que você escolheu aí 3 rápidos trechos de falas longas, né? Mas dá uma dimensão de como o nosso editor buscou ali o temperamento de cada um, a intensidade, né? A forma como cada um colocou-se. E nesse sentido, Carmen Lúcia foi a mais serena, foi a mais tranquila. Ela mudou porque ela, quando tomou conhecimento do que estava sendo reivindicado pela defesa do Lula, ela o fez dentro de uma base de documentação que depois, mais tarde, ela foi acrescentada. Outros dados vieram à tona, outros elementos foram enxertados, né, legalmente enxertados, colocados para a análise dos juízes do Supremo desta segunda turma. Depois que entraram muitos outros documentos, outras evidências, ela tinha pedido, inclusive, para voltar a opinar sobre a matéria e fez isso ontem. Então, ela mudou, não ela mudou por nenhuma outra razão externa, salvo essa. Ela tinha agora um juízo diferente porque ela tinha mais elementos para julgar. Também normal. E ela foi muito serena. E ela disse uma frase que me parece clássica, ela não é nova, mas ela serve para esse episódio. Todos têm direito a um julgamento justo. E agora, entrando no cerne da questão, Kenzo, não está discutindo inocência ou culpabilidade do réu. Não está se falando que o Lula, no caso aí, ele é completamente inocente ou não. Não é isso. O que está sendo discutido ali é se houve suspeição na forma de julgamento, se o juiz Moro foi isento, se ele fez o que determina a lei, se ele agiu corretamente. Nesta matéria, tira o nome do Lula, tá, Kenzo? E o senhor e a senhora também. Vamos colocar aqui uma pessoa qualquer. Eu, você ou qualquer um, tá? Só para a gente poder raciocinar. Algumas coisas que o Moro fez e acabou por boa parte dos juízes, em sua maioria, entenderem que ele foi suspeito, que ele não agiu com isenção, ele não julgou de maneira justa. Primeiro de tudo, ele não era o juiz natural deste processo. Ele trouxe para si e tomou a decisão, julgou e condenou, quando deveria ter sido um outro juiz, num outro fórum, num outro espaço, num outro ambiente. Primeiro, ele trouxe para si isso. Segundo, ao invés dele convocar a mim ou o senhor para comparecer, para dar um depoimento, ele determinou de maneira coercitiva, de maneira obrigatória. Ele não mandou uma mensagem, favor comparecer à delegacia, favor comparecer à justiça, favor nos dar satisfações aqui sobre determinado episódio. Ele não fez isso. De maneira coercitiva é que o Código do Processo Penal brasileiro, ele autoriza a aplicação, sim, da condução coercitiva, mas quando a testemunha, o acusado ou qualquer outra pessoa não compareceu ao juízo após um pedido que ele não fez. Terceiro ponto que ele fez, ele interceptou ligações telefônicas dos advogados, né, do senhor ou de mim, se estivéssemos aí nesse processo. Ele fez uma gravação quando a relação do advogado com o seu paciente, com o seu cliente, deve ser uma relação de privacidade. É uma relação normal para que você possa preparar a sua defesa, você possa dar elementos na hora certa. Mais adiante, o juiz também, ele impediu a execução de um habeas corpus de um juiz que estava de plantão, ele estava de férias. Ele interferiu e derrubou, com sua influência, a decisão daquele outro juiz. Ele adiou o depoimento, né, que eu, a senhora, o senhor daríamos para ficar mais próximo da eleição e inviabilizar a nossa eventualidade de disputar a eleição. Essa e outras irregularidades. Ou seja, ele fez muita coisa de maneira incorreta. E hoje se sabe que ele se acertava também com os procuradores e fazia um ajuste. É como se o senhor, a senhora ou eu entrássemos na justiça, Kenzo, desculpe me alongar, mas estou encerrando já, e o juiz resolvesse, então, se acertar com a promotoria, mas não nos ouvindo, que não é o papel do juiz, ele não pode fazer isso, tem que ser isento, ele tem que ficar paradinho lá, depois quando ele receber toda a documentação, todo o levantamento que a polícia possa ter feito, ou que o Ministério Público possa ter colaborado, e aí ele toma a decisão de maneira isenta e equidistante, idealmente nem olhando o nome de quem está ali arrolado. Não sei se eu fui claro, a explicação é muito mais longa que isso, mas eu tentei resumir, Kenzo. Sidney, e a decisão do STF de considerar parcial o ex-juiz Sérgio Moro em decisões contra o ex-presidente
contra o ex-presidente Lula repercutiu bastante em vários setores da política brasileira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais ali para dizer que foi uma revisão histórica. O Partido dos Trabalhadores retomou o discurso por meio de parlamentares e líderes também, de que o partido foi injustiçado nos últimos anos. Já o Palácio do Planalto preferiu tratar o tema com mais cautela ali, porque o plenário da Corte ainda vai analisar também as anulações das condenações do petista. Sidney, quais as consequências políticas da decisão do STF aí sobre Moro? O Partido dos Trabalhadores pode recuperar, então, na sua avaliação, essa força aí que foi perdida nos últimos anos, Sidney? O Kenzo, é um processo só, tá certo? Ele é pior, vamos dizer assim, para o ex-juiz Sérgio Moro, porque, imagine, ele foi juiz muito tempo, tornou-se herói nacional, um paladino anticorrupção, um nome importante na história brasileira. Mais tarde, ele torna-se ministro da Justiça daquele, então, candidato que transformou-se em presidente, que teve viabilizada a sua candidatura porque o adversário ficou fora da disputa, que o Moro julgou, numa coisa que para o mundo é muito difícil de compreender, embora para a nossa cultura aqui algumas pessoas entendam com naturalidade. Consequentemente, para ele é muito ruim. Se ele for candidato à presidência da República, como juiz, ele vai ser considerado um juiz não isento. Como ministro, ele fez uma gestão incompleta, saiu no meio do caminho, criou um embate com o presidente da República e perdeu. Hoje os bolsonaristas veem Moro com uma certa distância. Os moristas continuam apoiando Sérgio Moro, mas isso dá uma enfraquecida na disputa eleitoral. Já para Lula, ela é positiva, porque volta a estaca zero, pelo menos numa uma das acusações contra si das mais graves. Ele tem outras também e ele continuará elegível momentaneamente e com uma força política. Agora, isso não significa que o PT não tenha que se explicar a respeito de suas ações, de denúncias que vêm de há muito tempo. Esse negacionismo do Partido dos Trabalhadores também certamente será cobrado na eleição presidencial do ano que vem. Então não é um céu de brigadeiro para todo mundo, mas é óbvio que perde Moro, que ganha Lula e que para o presidente da República seria bom que o voto do Cássio Nunes encerrasse a história e desse aí uma vitória para Moro, ainda que de pirro, uma vitória momentânea, vamos dizer assim, porque se sabe que no embate Moro-Bolsonaro, hoje Bolsonaro teria mais condições de batê-lo do que qualquer outro candidato. Sidney, vamos falar agora sobre as repercussões, então, ali também de uma pressão que está acontecendo ali no Congresso Nacional para mais uma troca ministerial, porque após trabalhar pela substituição do ministro da Saúde, o Congresso Nacional agora pressiona também o Palácio do Planalto pela substituição de outro ministro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, o movimento é incentivado nos bastidores por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é de que o chanceler perdeu as condições ali de ficar no cargo diante do avanço da pandemia. Um dos principais passos do Congresso nesse sentido deve acontecer hoje, inclusive quando o ministro Ernesto Araújo participará de uma sessão para debater a atuação do Itamaraty no enfrentamento à pandemia. Sidney, qual é a sua avaliação sobre essa pressão aí do Congresso Nacional, né? O ministro Ernesto Araújo está falhando na atuação como chanceler, na sua opinião? É claro que o ministro Ernesto Araújo, ao mudar completamente a diplomacia brasileira para um outro rumo, ao criar embates com os chineses, ao não acelerar o reconhecimento da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, ao criar enfrentamento com a Venezuela, ao permitir que tenhamos distanciamento com a Argentina e outros países, a julgar pela forma como ele trata a matéria, principalmente por ter se aproximado muito perigosamente do governo Trump e Trump perdeu a eleição, tudo isso demonstra que a sua política externa, ela fracassou. Mas o presidente da República não costuma muito ceder a pressões, da imprensa principalmente, e de ninguém se ele não se convencer, não é isso? Para ele tirar, por exemplo, o ministro Pazuello, ele está ainda vendo onde vai alocá-lo para protegê-lo e criar um fórum privilegiado. Ao ele escolher o doutor Queiroga, por exemplo, ele não fez uma leitura da cartilha do Centrão, que queria um outro nome, a doutora Ludmilla,
fila. Então, é possível que, se o presidente perseguir apenas a sua consciência, ele não queira tirar Ernesto Araújo agora. Mas, Kenzo e senhoras e senhores, analisem uma hipótese: que o número de mortos aumente, o número de infectados também, que o colapso da rede hospitalar seja ainda pior do que enfrentamos hoje. Imagine que as vacinas demorem, que a quantidade de vacinas e doses que estão sendo importadas não cheguem a tempo devido e nós tenhamos um quadro cada vez pior. Haverá de ter um momento em que o presidente, para ver no Congresso Nacional e encontrar no Congresso Nacional um aliado e ver seus projetos passarem lá, ele vai ter que ceder. Então, mesmo ele não querendo, mesmo ele não aceitando ajuda externa, se ele não o fizer, ele será isolado. Se houver pressão para o ministro Ernesto Araújo sair, se houver uma pressão cada vez mais forte, mesmo que o presidente não queira, ele vai ser obrigado a fazê-lo. Chegou-se a dizer até que um dos nomes seria o ex-presidente Temer, que poderia, pela maneira maneirosa, habilidosa com que ele faz, ter um bom desempenho como ministro das Relações Exteriores, além de trazer o MDB mais para perto do presidente. Mas é só uma especulação não confirmada. Obrigado, Sidney, pela participação de hoje. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.